Oi, tudo bem? Eu sou a Nathani e olha, eu tô com um cenário novo. Tá sol aqui, tudo sol. Então, hoje no segundo Assassinos da História eu vou falar sobre Bonnie e Clyde. He would always win the fight, bang bang. He shot me down, bang bang. Bonnie e Clyde foram um casal adolescente da época de 30 que fizeram uma série de assaltos no interior dos Estados Unidos. Eu vou começar falando da história da Bonnie. Bonnie Elizabeth Parker, alguns diziam que ela era líder da gangue, que ela que planejava as coisas e tal, só que alguns também falam que ela era só uma garota influenciada pelo Clyde e só. Ela nasceu no Texas em 1º de outubro de 1910, só que ela se mudou quando seu pai morreu em 1914. Ela tinha só 4 anos quando isso aconteceu. E ela foi se mudar com sua mãe e com seus outros 3 irmãos, lá para Cement City, que era no subúrbio de Dallas. Ela se tornou uma garota frágil, pequena. Ela era loirinha, de 1,47 m apenas, e pesava menos de 45 quilos. Porém, ela era inteligente. Ela era inteligente muito e ela vencia vários concursos de soletrar. Ela venceu em 1922, quando era muito popular nos Estados Unidos ter esse tipo de concurso. Ela também gostava muito de escrever poemas. Se vocês pesquisarem na internet, deve ter os poemas dela, ou se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando. Não é muito sobre terror, mas tudo bem, nós faz. Ela gostava de escrever poemas, né? Enfim. Quando ela tinha 15 anos, ela conheceu um cara que se chamava Roy Thornton. E ele foi tipo paixãozinha à primeira vista, sabe? Eles se casaram um pouquinho antes, um mês antes dela completar 16 anos. Só que ela era impulsiva e ela era tipo uma pessoa agressiva. Ela deixou a escola no 2º ano do 2º período. E desde sempre ela já começou a acostumar com o Roy, tipo, na cadeia. Que ele era metida, bandidão, sabe? E ele sempre ia pra cadeia por pequenos furtos ou tava fugindo da polícia. Então ela acostumava, tipo, chegar em casa e ele não tá lá e ficar desaparecido por 1000 semanas. Então, era desse jeito que era o relacionamento deles. Só que aí ela não aguentou isso e ela desistiu do Roy em 1929. E foi aí que chegou o Clyde. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of... Clyde Barrow nasceu em 24 de março de 1909, perto de Dallas, não lembro a cidade. Ele era o quinto filho dos 7 dos seus pais. A família deixou o campo para ir para a cidade com esperança de ter uma vida melhor, mas foi isso que acabou piorando a vida do Clyde e alguns dos seus irmãos. Assim que ele começou a sua carreira de bandidinho cedo, quando ele alugou um carro para ir atrás de uma namorada dele que ele tinha brigado. Aí ele queria brigar mais ainda com ela. Queria. Só que aí ele alugou o carro para 12 horas e nunca mais devolveu esse carro. Quer dizer, a polícia foi lá e pegou ele e o carro. O carro voltou para a loja. Depois disso ele foi preso diversas vezes. E o que aconteceu em 1930 foi que amadureceu ele criminalmente. Um dia que existia um amigo do Clyde, não amigo, mas amigo de cadeia, de cela. Ele contou um relato que existia um prisioneiro que chamava Ed Crowner e ele gostava de estuprar os menininhos da cadeia. E o Clyde era um desses. Gostava de estuprar o Clyde, principalmente. Era o favorito dele. Só que chegou um dia que esse Ed, estuprador, foi encontrado com uma cabeça aberta, com uma chave, assim, ó. E todo mundo acha que é o Clyde que fez isso, de revolta. Apesar de outra pessoa
ter assumido o crime, que muitos acham que foi o Clyde que fez. Clyde costumava assaltar posto de gasolina. Aí ele ficou conhecido pela sua arma favorita, que era um rifle automático Browning, um BAR M1918. Agora que vocês já sabem a história do Bonnie e da Clyde, da Bonnie e do Clyde, como eles se conheceram? Então, eles se conheceram no Texas. O Clyde tinha 21 anos e era solteiro. A Bonnie tinha 19 e era casada. Sem ser aquele outro marido que eu contei, era outro. Esse outro namorado, esposo, homem da Bonnie, ele era um assassino e ele tava preso também. Só que logo o Clyde foi preso também, mas em 1932 ele conseguiu uma liberdade condicional e voltou com a Bonnie. E eles começaram a vida criminal juntos. E acredita-se que eles tenham cometido 13 assassinatos. Tirando que eles tinham feito vários assaltos e muitos roubos, cara, muitos. William Parrell Jones, ele entrou para o grupinho deles em 1932. Ivan, que era o irmão de Clyde, ele foi liberado na prisão também nessa mesma época e se juntou a eles, aí ficaram 4 pessoas. Aí o Ivan levou a esposa dele também, que chamava Blanche, aí ficaram 5 pessoas na turma. E manchetes de todo o país falavam deles, tipo, Bonnie Clyde sua turma, turminha do Bonnie Clyde. Eles causavam terror nos Estados Unidos, principalmente lá na parte do Texas. Porém, teve um dia que a Blanche foi capturada e o Jones também foi. Aí restaram só os 3, né? O Clyde, a Bonnie e o Ivan. Só que o Ivan parece que saiu. A Bonnie e Clyde continuaram juntos. O Ivan não quis mais. Em 22 de novembro de 1933, o xerife de Dallas ele fez uma armadilha. Só que não deu certo. Eles escaparam. Em 16 de janeiro de 1934, eles foram na cadeia e liberaram 5 prisioneiros, incluindo um Raymond Hamilton, que já foi um cara que andou com eles também. Esqueci de falar, mas ele veio antes do Jones. Só que ele saiu, ele ficou um período muito pouco. Aí depois o Jones entrou, entendeu? 2 guardas foram baleados por causa disso. Os guardas foram baleados pelos presos que eles soltaram. Os 5 presos, incluindo o Hamilton. E essas pistolas que eles foram baleados foi o Clyde que deu. 1º de abril, aconteceu que, tipo assim, eles estavam na estrada, o Bonnie e o Clyde, e eles viram 2 policiais. E meteram tiro já na hora. Já meteram tiro nos 2 policiais sem eles ao menos terem reagido. E depois outro policial foi mortalmente ferido, em 6 de abril. O FBI começou a falar, nossa, velho, povo chato, né? Fica aí matando os nossos caras, né? Vai ter que pegar eles. Vamos ter que pegar a Bonnie e Clyde. O FBI, né, falando. A FBI foi lá, fez umas pesquisas assim, e descobriram, depois que o Bonnie e a Clyde... O Bonnie e a Clyde? Por que eu falo isso? Então, descobriram que a Bonnie e o Clyde estavam numa festa lá em Louisiana, Texas. E eles deveriam retornar mais ou menos daqui 2 dias depois da festa. Eles fizeram pesquisas e chegaram numa conclusão disso. E não é que deu certo, minha gente. Não é que deu certo. Os policiais, em 23 de maio de 1934, formaram um pelotão de policiais e na estrada que eles iam passar lá de Louisiana, né? Ficaram tantos policiais assim escondidos no meio dos arbustos de toda a estrada. Quando vê quem que aparece na estrada, minha gente?
a Bonnie e o Clyde. Ah, mas é claro, os policiais meteu tiro, muito, e mataram, tipo, imediatamente eles. E morreu. Vou falar sobre os filmes. Então, gente, essa é uma história, tipo, eu acho muito foda, Bonnie e Clyde. Sério, é muito da hora a história deles. Nossa, gente, é sério. Se vocês ver o filme e ver uma série também. Apesar deles não terem sido considerados, tipo, assassinos. Mas eu acho bem legal. E tomara que vocês tenham gostado, apesar desse vídeo ter ficado muito grande. Porque não foi só uma pessoa que a gente fala hoje, mas foi duas. Peraí, bateria fraca. Então... Obrigada, gente. Tchau, tchau.